Mais um dia desta festa em honra a Santo Antônio, a quem temos como exemplo de vocação, de missão e de amor ao próximo. Nós estamos vivendo no Brasil o terceiro ano vocacional. Eu creio que a partir deste tema, o terceiro ano vocacional, é que vocês estão fazendo a meditação, a reflexão, como disse o Padre Gerson, neste retiro, neste ano de 2023. Então a igreja quer, mais uma vez, conscientizar a todos nós de que o Senhor nos chama. E hoje estamos celebrando, além de Santo Antônio, mais um dia de preparação para a sua festa. Hoje, 9 de julho, celebramos o santo que é de casa, São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Um dia feliz para vocês também, o pai da catequese, grande catequista do Brasil, foi São José de Anchieta. Algo nós estudamos sobre ele dentro do colégio, na escola, sobre a evangelização aqui no Brasil. Então, celebrar os santos é, em primeiro lugar, reconhecer que Deus, que é santo, Ele nos chama a ser santos. Que a igreja, ela é santificada por Jesus Cristo, e por isso mesmo a igreja, ela se torna santificante. Por causa de Jesus Cristo, que santifica a igreja também santifica. E como é que a igreja nos santifica? Ela nos garante os meios certos para que vivamos na graça de Deus. E é isto que nos torna santos. Viver na graça de Deus, viver no amor de Deus. A igreja nos proporciona os sacramentos, a igreja nos proporciona a palavra de Deus, a igreja nos proporciona a oração, a igreja nos une, todos nós, na comunhão com os santos em Cristo, formando com Ele um só corpo. Na igreja, nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. A vocação, o chamado de Deus é graça. E a primeira graça é a graça recebida no nosso batismo. São João Paulo II, no início do novo milênio, escreveu uma carta relembrando esta vocação de todos os batizados. E disse o seguinte: perguntar a alguém quer ser batizado é a mesma coisa que perguntar quer ser santo. Isso é para você, para o batismo. Agora, a pergunta, meus irmãos e irmãs, é esta, para nós, aqui para nós, né? Nós dizemos em segredo. Nós temos consciência disso, né? Nós temos consciência que quando levamos uma criança para o batismo, para a via batismal, quando somos convidados a ser padrinhos e madrinhas, né? Nós temos a consciência que estamos levando a criança para a fonte batismal, para ser mergulhada na graça de Deus, e para que aquela criança que é batizada, para ser santa. Eu tenho a impressão que nem sempre temos essa consciência, nem sempre, ou às vezes nunca, infelizmente. Porque naquele momento em que somos batizados, lavados na água do batismo, é a graça de Deus que se torna presente em nós. É a vocação primeira para a qual Deus nos chama, a sermos santos como Ele é santo. Todos os cristãos, de qualquer condição,
em qualquer idade, em qualquer estado de vida, são chamados pelo Senhor para fazer esse caminho com Ele de santidade. Temos Santo Antônio hoje, padroeiro desta paróquia, temos São José do Anchieta, que receberam a vocação à santidade. Os dois, de certa forma, agiram respondendo a esse chamado de Deus de maneira muito semelhante, pela pregação da palavra de Deus. Todos conhecemos o empenho de Santo Antônio para pregar o Evangelho, seus grandes sermões, a sua interpretação da Escritura, fazendo com que a palavra de Deus convertesse os corações em seu tempo. Mas também não fez menos São José do Anchieta, tão jovem, sai da sua pátria e vem ao Brasil para pregar a palavra de Deus, para iniciar na fé este caminho de santidade. Aqueles que ainda não conheciam Jesus Cristo, e se dedicou de corpo e alma à catequese dos nativos, fazer com que eles conhecessem Jesus Cristo. E assim, eles mesmos, Santo Antônio e São José do Anchieta, correspondendo ao chamado de Deus, dessa forma missionária, evangelizadora, eles também estavam despertando os corações à conversão e à santidade. Deus propõe a todos nós um caminho a ser percorrido para chegarmos à perfeição. E não fazemos esse caminho confiando em nosso mérito. Pobre de nós, se confiássemos só em nossos méritos, em nosso empenho, mas é acima de tudo, contando com a graça de Deus. Ele que nos amou primeiro, Ele que nos chamou primeiro, espera de nós essa resposta. Mas a santidade, queridos irmãos e irmãs, em que se manifesta? Se manifesta no amor, na caridade. E é por isso que Santo Antônio também é esse exemplo, tanto de uma vocação correspondida, de missão, mas também do amor ao próximo. A santidade se manifesta no amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, na caridade, neste amor grande. É a caridade, a alma da santidade. A caridade é a alma da santidade. E a santidade, todos nós somos chamados. A forma para fazer santos é a caridade. É o amor a Deus e é o amor ao próximo. E nesses dois exemplos, para nós, nesta noite, Santo Antônio e São José do Anchieta, nós vemos de maneira plasmada, assim, concreta, como a caridade estava no coração desses dois santos. Dois corações ardentes, corações abrasados da caridade, do amor a Deus e do amor ao próximo. E por isso mesmo, com os corações abrasados, e se puseram com os pés a caminho. Este é o lema deste ano vocacional: corações ardentes, pés no caminho. Os corações dos dois santos, abrasados desse amor a Deus, pela caridade. Por isso, se puseram a caminho, os pés a caminho, para anunciar Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, para abrasar outros corações pela fé e pelo amor a Deus. Mas como é que nós podemos abrasar o coração desse amor a Deus? Como é que nós vamos corresponder a esse chamado do Senhor à santidade? Que meios empregar para que nosso coração esteja transbordando
do amor a Deus. Temos o exemplo da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus que acabamos hoje, que meios devemos entregar para sermos santos, para bem viver nossa vocação à santidade, para poder testemunhar Jesus no mundo, para amar a Deus e ao próximo. O primeiro meio para entregar é a oração. Não existe santo sem rezar. Não existe santidade sem oração. E temos na primeira leitura que estamos fazendo nesta semana do livro de Tobias. O primeiro personagem que aparece neste livro é Tobit, o pai de Tobias, um homem justo. Vocês lembram das leituras dos dias anteriores? Um homem justo, temente a Deus, um homem de boas obras, coração cheio de amor, se preocupava com os que sofriam, enterrava os mortos, obras de caridade, jejuava, temente a Deus. Mas este homem tão justo, temente a Deus, ele é provado na sua fé. De repente, acidentalmente, este homem, depois de fazer uma caridade, uma obra de misericórdia, enterrar o morto que estava abandonado, este homem foi descansar. Os excrementos, os pardais, caíram em seus olhos, ele ficou cego. Um homem que sofre pela doença, fez tudo para ser curado, não pôde ser curado. Além disso, é questionado pela sua fé, pelas suas boas obras. Que valor ao questionamento que ele fez a sua própria esposa? E quem discerne as boas obras? Como fosse assim, passando na cara dele, né? Faz tantas coisas boas, está aí sofrendo, sempre. Uma humilhação. Depois temos outro exemplo do personagem deste livro, Tobias, Isaac, a qual toda vez que se casava o marido morria. Não era humilhado. Todo casamento, 7 casamentos, o marido morria. E ela sofria por isso. Até uma escrava zombava dela. Mas o que é bonito na história de Tobias e de Sara? No meio da aprovação, no meio do sofrimento, confiaram no Senhor, rezaram, bendizeram a Deus, levaram a alma para Deus. Santo Antônio, ao falar da oração, ele disse que a oração deve ter 3 momentos, 4 momentos, ou 4 atitudes na hora de rezar. Se a primeira coisa na hora de rezar é abrir o coração para Deus, é o começo de tudo. Abrir o coração para Deus. A segunda atitude na oração é o diálogo afetuoso com o Senhor. Estamos falando de Deus, que é nosso Pai, que nos ama. Então, esse diálogo cheio de afeto e de amor para com o Senhor. O segundo momento, um diálogo afetuoso. Falar com confiança, com afeto, com amor com o Senhor. Depois, o terceiro momento, a terceira atitude é apresentar necessidades. E por último, agradecer. Às vezes nós somos tão apressados, vamos logo pedir, né? Estamos tão desesperados. A oração da jovem no livro de Tobias, Sara, ela sendo humilhada e sofrendo, a oração dela não pede nada, mas ela começa assim: bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome.
Olha aqui, que lição importante. A maneira como ela fez. Ela primeiro bendiz ao Senhor. Poderia ter começado logo, pedindo um monte de coisas. Mas ela não. Primeiro bendiz o Senhor. Rende graças a Deus, mesmo naquela hora. Santo Antônio foi me dizendo quais são as atitudes da oração. Primeiro, abriu oração. Segundo, dialogar de maneira afetuosa com Deus. E só em terceiro lugar, que é a hora de pedir. E por fim, dar graças a Deus. A oração, ela nos faz ser melhores. A oração vai nos aperfeiçoando. A oração que nos torna santos. Não existe santo sem oração. Depois, outro meio para correspondermos à vocação que Deus nos dá, nos chama de santidade, é conhecer Jesus e fazer que Ele seja conhecido. O Evangelho de hoje nos traz uma explicação que Jesus faz do Salmo 109 e 110. Então Jesus é um exegeta do Pai. Exegeta é aquele que estuda a Escritura. Então Jesus é quem interpreta a Sagrada Escritura. Jesus dá o sentido completo, perfeito da palavra de Deus, porque Ele mesmo é a palavra de Deus. Porque a grande dúvida é o seguinte: Jesus é chamado filho de Davi. Aí Jesus faz essa pergunta: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Se o próprio Davi, neste Salmo 109, 110, diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. A reflexão de Jesus. Então Davi chama ao Messias seu Senhor. Então, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que ele pode ser seu filho? Jesus recebeu esse título, filho de Davi, porque é Jesus que é o Messias. É Jesus que desceu de Davi segundo a carne. Mas Jesus é muito mais do que filho de Davi. Ele é o filho de Deus. Conhecer Jesus, há muitas maneiras de chegar até Jesus. E às vezes vamos até Jesus de maneira superficial. Jesus quer que nós conheçamos com mais profundidade, conhecer mais a Ele. Este conhecimento é pela fé. Como é que nós conhecemos Jesus hoje? Pela sua palavra, pelo Evangelho, através da igreja. Há pessoas que veem a Jesus como aquele que veio trazer uma mensagem de amor. É verdade? Claro que é verdade. Não só isso. Que Jesus veio, criticou as posições religiosas e políticas de seu tempo. É verdade? É verdade. Mas muito mais fez Jesus. Muito mais que um profeta, muito mais que um líder religioso. Jesus é o Filho de Deus. E aqui está a fé. Esta fé do professor Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A catequese é fazer que Jesus seja conhecido. Mesmo aos pequenos, o primeiro contato que eles têm com Jesus Cristo. E aí vamos aprofundando no decorrer da vida quem é Jesus. Conhecer Jesus para imitar Jesus. Ser cristão, o que é? É conhecer Jesus, crer em Jesus, conhecer Jesus
Jesus. Este é o sentido da nossa vida. Isso foi o que fez Santo Antônio, isso foi o que fez São José de Anchieta. Conheceram Jesus para imitar Jesus. E vamos conhecer Jesus à medida que temos mais intimidade com Ele. Como é que vamos amar alguém se não conhecemos, sem buscar a oração, volta ao tema da oração, sem o encontro com Jesus no sacramento, especialmente a Eucaristia, esse encontro com Cristo vivo, ontem celebramos a solenidade do corpo e sangue do Senhor, a presença viva de Jesus. Como é que vamos ter mais intimidade com Jesus sem a Eucaristia? Não podemos. Como disseram os mártires que estiveram séculos no norte da África, foram presos e interrogados, porque eram cristãos e se reuniam no domingo para celebrar o dia do Senhor, a Eucaristia. Os interrogadores disseram a eles: nós já advertimos vocês continuam a fazer a mesma coisa. Por que continuam no primeiro dia da semana, no domingo, a se reunirem? Eles disseram assim: sem o domingo nós não podemos viver. Sem a Eucaristia temos esse encontro com Jesus, não vamos conhecê-lo mais perfeitamente. Precisamos conhecer Jesus e assim imitar Jesus. Então a oração como um meio seguro para conhecermos Jesus. Em meio à necessidade que temos, o Senhor nos atende. Mas o primeiro fruto da oração não é porque Jesus vai nos dar alguma coisa. Também pedimos com fé, se for a vontade do Senhor, vamos receber. Mas o primeiro fruto da oração é intimidade com Jesus. Este é o primeiro fruto da oração. A oração de Tobias e a oração de Ana, elas foram ouvidas por Deus. Tobias foi curado, Deus enviou o seu anjo e ele foi curado. A leitura de hoje nos fala desta cura. Através do seu anjo Rafael, ele foi curado. E bendiz a Deus, bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, bendito seja todos os seus santos anjos, por todos os séculos, quando ele revelou o filho e foi curado. A Sara também foi curada. Ela se casou com o Tobias, e aquela maldição tinha casamento. Não dava certo, o marido morria, casou com Tobias. E feliz, vem à casa do sogro, também bendiz a Deus, reconhecendo que Deus agiu em seu favor. Assim, queridos irmãos e irmãs, pensemos em Santo Antônio, com muita mente de oração, nos ensinou como deve ser nossa oração. Oração aberta, diálogo com o Senhor, pedir com confiança, agradecer. Pensemos em São José de Anchieta. Que força, de onde vinha essa força para se lançar na aventura, na catequese da evangelização, no tempo, no início da colonização deste país? A oração, a intimidade com o Senhor. Por isso que eles são exemplos de uma vocação realizada, um exemplo de testemunho de fé, de missão e de amor ao próximo. Porque estavam cheios de Deus, tudo fizeram, gastaram-se por amor ao próximo. O que é evangelizar é amar, porque queremos que as pessoas encontrem Jesus. E isso é uma forma concreta do amor ao próximo, além da caridade, de aliviar os sofrimentos, as necessidades materiais. Mas quem ama o próximo quer o seu bem espiritual em primeiro lugar.
e ensinar a verdade, ensinar a conhecer Jesus Cristo. Por isso que celebrar Santo Antônio, meditando neste tempo, este ano, para que vocês, nesta paróquia, todos nós que estamos participando desta celebração, desses dias, tenhamos mais convicção que é importante responder ao chamado de Deus, colaborar na missão da igreja, para que assim amemos a Deus e amemos ao próximo. Amém.